Bom dia, pessoal que tá entrando. Bom dia, professor. Bom dia. Não, sério, o dia esse fone. Gente, eu pedi por gentileza que vocês deixem o nomezinho do usuário de vocês com o nome de vocês na chamada, tá? Para o professor poder identificar quem está na sala de aula. Oxi! Bom dia, professor. Bom dia. Esse Paulo que está aparecendo aqui no usuário tem vários nomezinhos. Quem que é? Ah, tá, já achei já. Ih, a senhora da robótica. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, noite. Não sei nem como fazer aquele negócio de compartilhar da página 22, mas... Como é que tá? Não, é porque a página 22, sabe que tem um... Tipo um painel assim, branco. Painel branco e assim. Eu não entendi o que tem que desenhar, o que tem que fazer no painel. Então, você vai explicar mais ou menos o que você entendeu da aula. Lembra que tem um momento na aula que a gente começa a falar sobre o projeto, a gente começa a falar, por exemplo, que se trata de um assunto específico, né? Da nossa última aula, qual que foi? Vocês lembram? Peraí. Painel solar. Bom dia. Bom dia. Painel solar, né? A de hoje, gente... Peraí, rapidinho, antes de continuar. Pessoal, todo mundo coloque o nome apenas uma vez, tá? Nome completo e presente, tá? Para eu poder dar presença para vocês. Nome completo e presença, tá? Presente, né? Então, eu tenho que escrever meu nome e embaixo presente. Não, nome e do lado presente. Ah, não, Tá? vou ter que escrever mais um. Obrigada, Isso. professor. Tá bom. Aí depois eu vou usar essa relação aqui do chat para poder pegar os presentes, certo? E poder registrar a chamada de vocês. Professora, mas eu achava que ganhava presente no Natal, não é? Como é que é? Ah, Eu achava engraçado, que né? ganhava uma piada. Eu ouvi agora. Não, sério. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Não. Pois é. Ô, professor, Depois dessa, ele deveria sair da aula. Depois dessa. Não, verdade. Tchau. Não, Tá ser a porta ali, criativo, Léo. vai. Eu Vamos que dar ganhava você- presente no Natal, professor. A porta tá ali, Léo. A porta tá ali. Olha, sem Ô, brincadeira. Matheus, da hora Sem esse fone brincadeira. seu aí. Você deveria ir embora até da sua casa. Oi? Você deveria Da ficar hora uma esse semana fone na seu aí, rua, até cara. brilha. Passar fome. O Léo, se fizesse show de stand-up, ia passar fome. Verdade, nada. Então, gente, não se Verdade. Não, é sério, mano. Eu achava Não, que ele ia ganhava beber água. presente no Natal, velho. Ô, Léo, Ô, Léo, Léo, deixa eu te Léo, falar. para. Meu filho não é Novamente, tá, pinico, gente? O não, pessoal que Léo. entrou Para que tá depois, feio. não esqueça de colocar o Eu tô nome de fone. e Eu tô de fone, presente, meu ouvido tá? não é pinico, não. Tá Pois na é, se o aula. coronavírus ficou tão puto com essa piada ruim, que agora ele é via celular. Muito, já Léo. viu lá. Não, é sério, mano. Eu achava que a gente ganhava presente no aniversário, no Natal, no Dia das Crianças. Ei, Eu sabia Léo. que ganhava presente na aula, mano. Vai assim, gente. Professor, não no dia das Depois de crianças. terminar a minha aula, eu vou dar um mudo em todo mundo, tá? Senão eu não consigo dar aula. Vai ficar muita gente falando, aí eu não consigo. Mas depois, conforme a gente for liberando para perguntas, vocês podem fazer os comentários, tá? Eu esqueci de desativar essa parte. Não é para vocês compartilharem nada, tá? A não ser que seja muito importante. Tá? A não ser que seja muito importante, vocês expliquem o porquê que estão compartilhando a tela. Eu vou desativar essa função. Perfeito. Só para terminar de responder, Brian, você tinha perguntado, né, sobre como faz. Eu tinha falado sobre a última aula. O tema era painel solar e tinha uma construção. A gente viu que a gente tinha uma programação. Até mostrei um videozinho para vocês, né, quem acompanhou depois no WhatsApp, no grupo. Um videozinho que mostra... Rapidinho, o negócio na hora não usa, porque meu nome tá meio ruim. Eu posso sair rapidinho só pra passar o remédio. Ok.
Tá? Gente, todo mundo conseguiu ver o vídeo que eu postei no WhatsApp lá para vocês? Todo mundo chegou a acessar o link? Você viu, Júlia? Que conforme o rapaz ia colocando a luz, o painel ia se movimentando na direção da luz? Então, o painel solar de vocês, se vocês tivessem feito, ia funcionar de uma maneira bem parecida. Conforme você fosse movendo a luz, ele ia procurar essa localização e ia ficar parado. Naquele lá, ele ainda estava seguindo a luz, né? A gente poderia fazer uma programação que ele segue a luz, né? Então, o painel ia se mover em direção da luz, né? Agora, no nosso caso, a programação, ele ia ficar movendo e ia parar quando achasse a luz. Ia ser diferente. Ao invés de seguir a luz, ele ia só parar quando ele encontrasse a luz. Tudo bem? Então, Brian, é isso. Você vai meio que contar a história que representa a aula que você fez. Falar que teve uma programação que indicava como que o painel solar se movia. O painel solar, ele representava o que, né, da aula. Aí você vai contar Como isso. é que a gente fazeria a luz? Na verdade, a luz você simula, Gustavo. Você pode simular com o celular mesmo. O celular não tem modo lanterna? Você pode fazer isso com o celular. Então, solar aqui nesse painel aqui, por exemplo. Como? Tem que desenhar um painel solar aqui nesse quadro aqui? Se você quiser, você pode. Que aí vai representar a construção, né? Mas usa mais esse campo para poder pode me explicar de contar a novo? programação. Claro, quem que perguntou? A Nívia? Nívia, isso. Porque Nívia. eu saí aqui sem querer. Isso. Programação. Então, na 4, o que ele pede? Ele pede mais ou menos que você vai compartilhar o que você entendeu da aula, né? Você vai contar, por exemplo, que digamos que na aula do painel solar, né? Você vai contar que vocês fizeram uma construção que simulava um painel, certo? Esse painel, ele representa uma forma de coletar a energia do sol e transformar isso em energia elétrica. Você pode contar que o painel, pode contar como que o painel se movimentava, por exemplo, como que ele funcionava, né? Pode contar que a programação, ela indicava o E painel. eu tô mostrando aqui pra você a apostila, ó. Essa daqui, ó. Isso, esse mesmo. Então, Nívia, você deveria indicar, por exemplo, que a programação falava como que o painel deveria se mover, né? Então, falava que o painel ia se mover de acordo com o sensor de cor, né? O sensor de cor ia ver aonde estava o foco de luz e aí assim que o painel ia se mover. São essas coisas que você comenta na questão 4, tá? Coisas que você entendeu, Era a página né? 22, né? Eu acho que... Alguém confirma para mim, por favor, de questão 4, qual página que estava? Professora, eu confirmo. Página 22 mesmo, professor. Isso mesmo. Certo, Miguel? Consigo entender? Sim. Ótimo. Então, isso vale para todos, tá, gente? Quando você chegar nessas questões finais do capítulo, geralmente fala para você compartilhar o que você entendeu sobre a aula, tá? A programação que vocês utilizaram, que vocês entenderam da construção, como que funciona o robozinho, né? Juliana, você quer perguntar uma coisa? Professor, não é a boia? Só deixa a Sim, Juliana professor. perguntar e aí a gente já passa para o próximo. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Dá pra gente tirar foto dessa conclusão da atividade e mandar pelo seu e-mail ou não? Então, Juliana, na verdade, se vocês quiserem fazer isso, pode até fazer, mas o que eu tinha pedido, em especial, não precisava fazer isso, tá? Eu tinha pedido menos que isso. Acho que... Você pediu da página 17 e 18 para mandar por e-mail para você, né? Aí eu acabei esquecendo, mas eu fiz, tá bom? Aí eu vou mandar. Tudo bem. Só para complementar, Juliana, o que eu tinha pedido era para vocês pesquisarem o que são medidor de nível, né? Medidores de nível. Pesquisar, professor. Pesquisei que medidor de nível ajuda a, por exemplo, digamos que na minha casa eu
ver se a caixa d'água está cheia ou não, certo? Consegue medir o nível da água da caixa d'água para poder repor o que está faltando na caixa d'água, certo? Então, o medidor de nível ele serve para isso. Aí você pode dar outras situações que o medidor de nível serve. E é isso que vocês iam fazer na tarefa, tá? Enviar. Ô, professor, Entendi a agora. gente tem que mandar era a mais página simples. 17 e a página 18 para você? Por e-mail? Então, Léo, na verdade, a última coisa que eu pedi de tarefa era só para ler o capítulo medidor de nível e mandar esses 2 exemplos. Era só isso. Aí, se vocês quiserem mandar outras coisas, professor, eu completei a apostila, a parte que dava, né? E aí, eu posso mandar o que eu fiz? Pode, com certeza. Manda sim. Quais exemplos, professor? Professor. Eu tinha pedido 2 exemplos de como usar o medidor de nível no cotidiano. Aí eu falei, por exemplo, agora o da caixa d'água. A caixa d'água seria um exemplo, né? Para ver se a caixa d'água está cheia ou está vazia, né? Uso um esquema de medidor de nível para ver se ela está cheia ou vazia, né? Mas aonde pode escrever, professor? Na verdade, no caderno mesmo, tá? Ah, tá. Quando não tiver na apostila a pergunta, que nem essa daí, no caso da tarefa, pode escrever no caderno mesmo, escreve a pergunta e a resposta embaixo. Qual é a página mesmo, professor? Da 22, Então, né? Tá, da aula de hoje, gente. Da aula de hoje. Acompanhe aí a página 23, tá? Eu vou colocar no chat. Só lembrando. Espera aí. Só lembrando para quem entrou depois, não esqueça de colocar o nome completo, não esqueça de colocar o nome completo e presente, tá? Quando acabar a aula, o professor verificar no chat quem estava presente. Diga, Matheus. Então, a minha internet, ela estava caindo nessa aula que você falou. Ok. Então eu perdi o que era para fazer de casa. Você pode falar para mim que eu tento fazer aqui. Tudo bem, você está acompanhando no grupo também, Matheus? No grupo eu vi que você mandou o vídeo da placa da... Do painel solar, né? E eu tinha também do mandado a celular. tarefa, lembra? Não. Todo mundo, exceto o Matheus, mais alguém viu que eu coloquei lá a tarefa no grupo? A última tarefa? Vou até ler com vocês aqui. Quem viu, quem não viu? Quem viu, né? Eu vi. Então, eu mandei no domingo até. Inclusive, não vou mandar mais recados que não seja dia de semana, tá? Segunda a sexta só, tá? Mas esse eu tinha mandado no domingo. Eu coloquei o seguinte, Matheus. Domingo, acho que respondendo, na verdade, a alguma aluna. Acho que foi uma aluna que tinha perguntado e eu respondi. Aí eu coloquei. Na verdade, para casa, vocês apenas deverão ler o capítulo medidor de nível, que é o da aula de hoje, tá? E, em seguida, dar 2 exemplos do cotidiano que é preciso utilizar um medidor de nível. Escreva no caderno, fotografe e envie por e-mail. Tem que enviar por e-mail? Isso, gente. As nossas atividades têm que enviar por e-mail, tá? Senão não tem como eu acompanhar o que vocês estão fazendo. Tá bom? Tá bom, então é para mim fazer a página. A página, na verdade, isso daí não tá apenas a leitura, que é a leitura da aula de hoje, que vai da 19 a 23, tá? Mas eu vou ler e vou mandar. Então, eu não entendi o que é para mandar por e-mail, professor, ainda. O que é preciso mandar por e-mail? Eu vou escrever aqui no chat, tá? Mas se acompanhar o grupo da turma, da disciplina, tá escrito lá também, tá? Tá bom. Isso aqui é para mandar por e-mail.
certo? Isso foi o que eu tinha pedido no grupo lá. Professor, quando você pediu isso? Olha, originalmente eu tinha pedido no dia 16. Meu Deus. Tá, se vocês procurarem lá no histórico do grupo, da disciplina, no dia 16, vocês vão achar o que eu tinha pedido. Tá? Vou olhar, bom? professor, porque, né? Gente, sempre ao final da aula, acompanhe no dia da aula se não tem informação. Toda vez que a gente termina uma aula, eu já passo o que precisa de atividade, tá? Eu não fico demorando para passar o que vai ser que você tem que fazer para casa, tá? Então, sempre quando acabar, no dia da aula, tá? Não necessariamente logo depois que acabar a aula, mas no dia da aula, acompanhe as atividades que podem surgir no grupo, tá? Aliás, essa é a finalidade do grupo, para a gente poder ter um controle das atividades e eu poder auxiliar vocês, tá? A gente não perder muito mais tempo, gente. Deixa eu ver aqui. Vocês podem pegar, acompanhe no chat, tá? A apostila, cujo capítulo. Professor, agora que eu entendi, eu fui ver aqui no grupo de robótica, no dia 16. Aí tá. Professor, só uma pergunta. Você conhece essa Pode cisterna? falar. Daqui. Você conhece essa cisterna? Só isso que eu queria. Se eu conheço o quê? Cisterna. Se eu conheço, sim. Vocês querem que eu dê um exemplo de cisterna, é isso? Não, era só para perguntar mesmo se você conhece a cisterna. Sim. Você quer comentar alguma coisa que você sabe? Era só isso mesmo. Você ouviu falar e aí você tá curioso? Vocês estavam curiosos? Ah, tá. É um componente, né? Que a gente utiliza aí armazenamento de água, né? Aí, para explicar direitinho como funciona, aí requer um pouco mais de tempo, tá? Mas é um componente aí da casa que é utilizado para armazenamento de água também. Tá bom? Vamos lá. Ainda tem gente entrando? Professor, que horas que vai acabar essa aula? 10h40. Ah, tá. Nossa, já passou 20 minutos. Isso, estamos na metade dela. Não se preocupem. Então. A parte da programação, a gente vai fazer uma aula separada, tá? Então, semana que vem a gente faz só a parte das respostas, digamos, para as perguntas. Bom, gente, não é apostila? Alguém pode começar a leitura do capítulo? Qual que é a página, professor? Está no 19. Eu posso, professor? Não, Professor, eu acho que não tá no 23. chat, não. Eu acho que você colocou errado. Página 23, professor. Ah, tá. 23? Gente. É, página 23. Isso, Qual gente, parte vai ler, coloquei então? no chat agora, tá? Professor, quer que eu leia? Posso ler, professor? Dá só um minutinho para ver se todo mundo conseguiu encontrar esse capítulo para poder todo mundo acompanhar, tá? Então, gente, medidor Aqui, de ó, vou nível, mostrar. página 23, tá? Só mostra a capa inicial da apostila e é a página 23 dessa capa aí. Se alguém Professor, puder. você sabe, eu não sei quantas vezes eu já mostrei já nessa aula e nas outras. Essa daí está sendo mostrada, tá, gente? Aí, gente, essa apostila. Certo? 23 essa apostila aí. Essa apostila aqui dentro. Professor, posso ler a página 23? Pode ler sim. Não. Todo mundo já entrou aí? Não tinha, acho que já tá todo mundo acompanhando, pode ler. Você sabe Professor, como se nada. controla... Você sabe como se controla o nível dos reservatórios que abastecem as residências e indústrias?
Pode continuar. Alguns observatórios demandam instrumentos e equipamentos para que seu nível de armazenamento seja controlado para isso. São usados sensores, tanto analógicos quanto digitais, que são capazes de transformar uma grandeza física em valores numéricos reconhecidos pelos controladores do sistema. Ótimo. Alguém pode continuar a leitura? Posso professor? Professor, por favor. Quem falou primeiro? Nívia. Tá, vai ser o seguinte. Mentira, eu tinha falado primeiro. Primeiro a Nívia, depois o próximo pode ler o quadro azul. Tá. Essa tecnologia está presente em nosso dia a dia de diversas maneiras, como, por exemplo, nas caixas d'água, que possuem uma boia em seu interior para manter o nível e evitar vazamentos. Pode continuar. Continua? Uhum. Por fim, é importante lembrar que o termo que aborda os conceitos de medição é a metrologia, que abrange todos os aspectos práticos e teóricos relacionados às medições. Ótimo. Então, antes da gente continuar, gente, só para dar um toque para vocês, ali ele falou sobre caixas d'água. Caixas d'água são exemplos que vocês podem, um dos exemplos que vocês podem colocar para aquela tarefinha que eu tinha pedido semana passada, tá? Então, se vocês tivessem lido o capítulo direitinho, vocês iam identificar um dos exemplos já no próprio texto. E aí, medições podem ocorrer de diferentes formas, tá, gente? E mesmo medir o nível, tá? Pode, por exemplo, falar, estou medindo o nível da bateria do celular. Não é o mesmo tipo de nível, por exemplo, da caixa d'água, né? Que está vendo Não tá o nível medindo da o água, nível, né? porque só mede o nível com líquido. Isso, são dois níveis diferentes aí, né? Um está vendo o nível da água, né? A altura da água, da caixa d'água, né? Outro está vendo o nível de bateria. Tem outros tipos de níveis, diferentes formas de medi-los, tá? Quem pode continuar? Professor. A Maria Clara, professor, ela tinha falado. Isso, pode ler quem tinha pedido primeiro. Por fim, é importante lembrar que o termo que aborda os conceitos de medição é a metrologia, que abrange todos os aspectos práticos e teóricos relacionados às medições. Pode continuar. Quadro azul. Para essa aula, precisaremos de uma bolinha de isopor e um copo que auxiliarão a realizar as medidas do nível de água. Os blocos som e monitor são os responsáveis para exibir as informações obtidas através do sensor de cor em nossa programação. Não esqueça deles. Ótimo. Então, gente, se a gente estivesse fazendo bonitinho a construção e utilizasse esses recursos que são indicados ali no quadro azul, né? Que nem, por exemplo, um copo com água e a bolinha de isopor, para poder medir mesmo esse nível, utilizando a bolinha de isopor, a gente teria uma construção parecida com isso daqui, ó. Vou compartilhar a tela com vocês, tá? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Sim, estou conseguindo ver normal, professor. Tá? Então, gente, essa construção aqui, ela ia trabalhar com diferentes níveis da água, de acordo com os objetos que nós vemos ali no quadro azul, né? No caso, a bolinha de isopor e o copo com água, certo? Eu vou mostrar para vocês um outro tipo de nível, também é muito útil. Ele, na verdade, ele simula um tipo de nível, tá? Alguém já viu, não pessoalmente, mas já viu alguma imagem de como é uma usina hidrelétrica? Sabe mais ou menos como é que é? Eu acho que sim, eu acho que eu já vi uma imagem, mas eu não lembro Eu muito. também acho que eu já vi. Tá certo. Então, vocês vão ver que é como se fosse uma grande barragem, né?
uma usina hidrelétrica. E aí você tem um rio bem vasto que vai parar nessa barragem. E aí justamente quando o rio ele tenta seguir o fluxo dele e é travado pela barragem, que faz essa conversão da energia que vem da força do rio em energia elétrica, né? Inclusive uma das mais que é mais produzida no Brasil, né? Aqui, ó, vou compartilhar com vocês essa tela. Todo mundo consegue ver? Sim. Certo. Então, gente, isso daqui é um projetinho que simula uma usina hidrelétrica, certo? Nós temos aqui a barragem, certo? De um lado seria uma parte do rio. Quem tá cantando? Gente, mantém o áudio no mudo, por favor. Então, de um lado a gente tem uma parte do rio e a outra parte a gente vai liberando de acordo com o aumento do nível do rio. Então, se aumentar o nível do rio, a ideia é que esse projetinho vai fazer abrir essa comporta aqui. Certo? Então, Mano, para de cantar quem tá cantando. Para de interromper o professor, meu Deus. Gente, Nossa. vamos, por favor, manter o... Tem alguém cantando aí, professor. Tudo bem. Assim, gente, Professor, pode continuar falando. a menos que seja pergunta, mantenha o áudio desligado, tá? Por favor. Então, gente, continuando, esse projetinho aqui simula justamente esse aumento do nível da água. Lembra, a barragem vai represar o rio. Então, se o rio está sendo represado, vai aumentar o nível da água, certo? E aí, tem um conjuntinho de aparelhos aqui que vai verificar esse aumento do nível. Se aumentar um nível, ele deve liberar a barragem para poder diminuir o nível, né? É para isso que serve esse projeto. Como que vocês acham que esse projeto vai funcionar? Agora vocês podem liberar o áudio só para fazer os palpites de vocês. Gastem a criatividade de vocês, eu vou ajudando a entender quais são os componentes que estão ali e para que eles servem, tá? Se fossem dar um palpite, o que vocês acham que faria esse exemplo aqui? Nem palpite? Ó, vou dar uma ajuda para vocês. Tá vendo essa partezinha aqui? Sim. Todo mundo tá vendo? Yes. Sim, aqui talvez não seja tão claro, tá? Da maneira que está. Mas lembra no kit EV3 de vocês? Kit da Lego de vocês? Aquele olhinho. Aquele olhinho. Eu sei qual que é, professor. Que a gente usa para colocar as programações. Isso. É o bloco EV3, não é? Na verdade, não o bloco EV3. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pra vocês verem. O sensor de movimento? É isso daqui, nada ó. a ver. A placa-mãe. Nossa, velho, não precisa encostar o nariz, né, junto. Gente, ó, tá vendo esse desenho do olhinho aqui? Sim. Sensor de... Todo mundo lembra desse sensor? Sensor de movimento? Sensor de... movimento. Sensor de movimento, né? É o sensor ultrassônico. Exatamente, gente, o sensor ultrassônico. Esse sensorzinho aqui é o mesmo de vocês. É um tipo de sensor ultrassônico. O que ele vai fazer? Esse sensor, ele vai ver a distância entre o sensor e a água. Então, se for aumentando o nível da água, vai diminuir a distância entre a água e o sensor, certo? Vai aumentando o nível, vai diminuir a distância entre sensor e água. Quando tiver uma determinada distância, esse motorzinho aqui, ele vai fazer liberar
essa comporta, ou seja, vai começar a liberar um pouquinho de água para essa parte do compartimento, que nem uma represa mesmo. Quando aumenta muito o nível da água, tem sensores que indicam esse aumento do nível da água, e aí eles liberam a comporta para poder soltar um pouquinho, né? Senão, imagina, vai vazar água para tudo quanto é canto aí, nas proximidades do rio, né? Então, para poder evitar essa inundação aí, né? Eles liberam aos poucos uma comporta para poder soltar um pouquinho da água que está nesse canto da represa para esse canto da represa, tá? Todo mundo consegue visualizar isso? Então, aumenta o nível da água. Inicia o vídeo, professor, para a gente ver. Eu vou colocar, mas eu acho que vai travar, tá? Vai ficar travando. Ele vai, tipo se você dar um pause e depois voltar. Se tudo fechar o áudio, aí não vai... O que eu vou fazer depois, gente, pessoal, para todo mundo acompanhar, conseguir ver direitinho como funciona, eu vou colocar no grupo. Isso. Depois vocês olhem pelo grupo, tá? Vou fazer que nem o último vídeo. Eu coloco lá no grupo e vocês veem como funciona. E aí vocês vão ver direitinho, conforme vai aumentando o nível, o sensor ultrassônico, que é esse objeto aqui, ele vai identificar que está diminuindo a distância, né, entre a água e o sensor, e quando chega a um determinado nível, subiu tanto, que ele vai fazer, opa, o nível da água está elevado. Ele vai usar esse motorzinho aqui para abrir essa comporta e diminuir um pouquinho o nível, né? Vai fazer o nível abaixar um pouquinho mais. Certo? É assim que funciona esse projeto. E assim que funciona, por exemplo, é um tipo de medidor, né? Nesse caso, ele está simulando um medidor do nível da represa. Tem outros tipos de medidores que vocês podem pensar, né? Gente, nós temos 6 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu só vou ler a primeira questão e a gente vai continuar na próxima aula, tá? Para fazer a parte da programação e tentar entender um pouquinho mais sobre essa construção aqui, tá? A questão 1, professor, do complexo de programação. Isso, alguém quer ler? Eu? Pode ser. Complete a programação ao lado com o bloco som específico para cada cor e responda qual é o resultado. Certo. E o que aparece para vocês aí? Vou até colocar aqui na parte da programação para a gente ver. O que aparece para vocês? Eu não entendi muito bem esse negócio não, professor. Tudo bem, mas aparece um desenho? Aparece um bloco de ciclo. Aparece daqui. Aparece um bloco de ciclo, né? O que mais? Esqueci qual é o nome desse bloco. O outro que está do lado, né? Ciclo. Bloco de comutação, né? Uhum. E aí, na pergunta, ele está falando completa a programação. Sensor de cor, exatamente. É isso que eu ia perguntar. Ó, já matou rapidinho que eu queria saber. Então, aqui, ó, tá vendo esse desenho? Esse desenho está indicando o sensor de toque. Nós vamos operar para o sensor de cor. Toque. O toque estava antes, tá? Toque é o que estava. A gente quer alterar para o sensor de cor. Certo? E aí, dependendo da cor, ele vai indicar se o nível da represa está, no caso, eu estou dando o exemplo da represa, né? Se o nível da represa está baixo ou elevado, que nem naquele outro exemplo do vídeo. Só que naquele do vídeo ele estava usando o sensor ultrassônico. A gente poderia fazer uma programação também utilizando o sensor ultrassônico, tá? A construção aqui ia ficar diferente, mas dá para fazer isso também. Tá bom? Se a gente fosse fazer com o sensor ultrassônico, aqui, ao invés de colocar o sensor de cor, a gente ia colocar o próprio sensor ultrassônico. E ia utilizar a... Deixa eu ver. Sensor ultrassônico. Ia utilizar a distância. Então, se tivesse uma determinada distância do sensor para o nível, que nem naquele projeto, aí ele, digamos que abria a comporta para liberar o volume da água, né? Se não tivesse essa distância, ele mantinha a comporta fechada. Mas nossa programação, ele está pedindo o sensor de cor, tá? Então, nós voltamos aqui para o sensor de cor. Quais são as cores que aparecem para vocês, gente? 4 minutos, vamos aproveitar, vai. Quais são as cores que aparecem para vocês?
Vermelho, verde, amarelo. De baixo Cada pra vez. cima. Primeiro vermelho. Vermelho, verde, amarelo, cinza. Não, Verde. tem um xiozinho, tem um xizinho, não é cinza Calma. não. Devagar. É cinza assim. Aqui, ó. Aqui É o nesse- sem cor. Amarelo. Não é cinza, tá, gente? É um interrogação, né? Não é interrogação, não. É o zero, né? Que é sem cor. E é justamente no sem cor que aparece um pontinho preto, tá? A ocorrência padrão é que, se não aparecer nenhuma cor, ele não vai fazer nada, tá? Então, se o sensor não identificar uma cor específica, que a gente colocou aqui em cima, ele não vai fazer nada. Tudo bem? Mas e se ele identificar uma cor específica? O que ele está falando? Ele está falando que se identificar uma cor específica, ele tem que colocar um bloco de Som. Ô, Então, professor, vai como dar que o faria a programação? A gente vai colocar um bloco desse para cada cor, certo? Ô, professor, Diga. vai me dar os grupos quando voltar às aulas? Isso, vamos mudar os grupos quando voltar às aulas. A gente nem tá fazendo projeto. Pois é, a gente está fazendo, só que diferente, né? Não dá para montar mesmo, né? A Essa é a Laura parte está ruim. acompanhando a disciplina. Esse é o problema, que a gente fica longe das peças, Professor, né? eu Então não dá tô para conseguindo ativar minha câmera, então, como tá no final da aula, não sei, apareceu falha ao carregar a câmera, então a minha câmera não tá conseguindo ligar. Fica tranquilo, Brian. Já tá no final da aula mesmo. Me diz uma coisa, a Laura tá na chamada? Eu tô vendo que ela tá tentando entrar faz um tempo. Deixa eu ver aqui. Olha lá, conseguiu, ela disse que conseguiu. Ah, tá ótimo. Conseguiu. Ufa. Beleza. Então, gente, vocês viram que para cada cor aqui eu coloquei um bloco de som, né? Sim. A ideia... Aqui não tem, professor. Não. Aí não tem, na verdade, é isso que vocês deveriam fazer se vocês estivessem com o projeto de vocês construído. Se vocês estivessem programando, o que vocês iam fazer? Vocês iam completar essas linhas. É o que ele está pedindo na questão. Tá? E aí, para cada bloquinho desse, você tem que alterar aqui o som que vai acontecer, tá? Aí vocês podem escolher, né? Tem vários tipos de som padrão já do próprio bloco, né? De programação. E aí vocês vão escolhendo aqui as suas opções. Tá? Bom, a gente está indo para o último minuto de aula, gente. Eu vou parar por aqui, tá? Tchau, professor. Tchau, gente. Semana que vem a gente completa as questões que faltam, tá? Acompanhe no WhatsApp as informações que for passando. Tá bom? Ok, teacher. Falou! Tá certo. Até Se mais, cuidem gente. do coronavírus, galera. Se cuidem. Fiquem todos bem. Não saiam pra rua. Pena, coronavírus não é uma Exatamente. bactéria. Bactérias não são tão agressivas. Eu sei, Gustavo. Tá bom, então, gente. Até mais. Até semana que vem. Bactérias não infectam sempre pessoas. Bactérias às vezes infectam pedras que já se multiplicam.